Oi, Rafa. Abriu tua Bíblia em Coríntios, 1 de Coríntios capítulo 10? Então, eu queria ler o versículo 13 com você. Posso? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Agora você percebe que Deus é tão maravilhoso e tão tremendo que Ele só permite que você passe por algo se você estiver preparado. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Deus é fiel mesmo. Lembra quando você começou a me falar o que você achava e tal? E aí eu falei assim, Rafaela, Deus é fiel. Eu nem tinha me lembrado dessa passagem aqui. E olha como é que começa. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, Rafa. Quando a gente cai, por que a gente cai? Se Deus é fiel, Ele não vai permitir que a gente passe por uma coisa que a gente não esteja preparado para passar. Então, se Ele permitiu que eu passe, é porque eu estou plenamente preparado para passar. E ainda por cima, Ele me provê meios pelos quais eu possa me livrar da tentação, que eu possa me livrar da dificuldade, que eu possa suportar, resistir, né? Ele me provê meios pelos quais eu posso resistir o diabo. Olha só, a Bíblia diz, sujeitáveis pois a Deus, mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então isso significa que Deus me dá condições para que eu resista também o diabo. Abra comigo lá em Efésios 6, por favor. Efésios capítulo 6. Versículo 10 e 11. Vamos ver que Deus nos dá também suporte, nos dá meios pelos quais nós podemos também resistir às ciladas do diabo. Olha só. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Está acompanhando? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quer dizer que eu também posso ficar firme contra as ciladas do diabo? Olha só, a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E agora a gente está lendo aqui que a gente pode ficar firme também contra as astutas ciladas dele. A gente leu lá em 1 de Coríntios capítulo 10, né, a partir do versículo 13, que quando vem a tentação, Deus, ele nos envia o escape, ou seja, ele é fiel e não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Então a gente percebe, Rafa, que a gente tem capacidade em Deus, não na nossa, não nossa capacidade humana, mas a gente tem capacidade em Deus para resistir, suportar e vencer toda e qualquer dificuldade, qualquer situação. Em Deus, nós temos meios para vencer. Você está entendendo? Isso não é tremendo, Rafa? Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Veja bem, sempre que você se deparar com uma dificuldade, não pense que você não está preparada para vencê-la. Na força do teu braço, você nunca vai estar preparada. Lembra o que eu te falei ontem sobre Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual é o homem, qual é o ser humano que vai estar preparado para enfrentar uma fornalha de fogo? Na força humana ninguém está preparado. Agora em Jesus sempre está preparado. O Espírito Santo sempre está preparado. Então não é na minha força que eu vou vencer, é na força do Senhor. Olha que o apóstolo Paulo aqui em Efésios, ele diz assim, ó. Tá ainda aberta aí em Efésios tua Bíblia?
Olha o que o apóstolo Paulo diz, ó. Versículo 10, Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos, olha só. Sede fortalecido em quê? Na força do meu braço? Na força da minha inteligência? Na minha sabedoria humana? Não, ele diz, sede fortalecidos no Senhor. Opa, eu posso não estar pronto, mas Deus está. Deus sempre está pronto. Eu nunca vou estar pronto, mas Deus sempre está pronto. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ah, então não é na força do meu braço, é na força do poder de Deus. Glória a Deus. Tá entendendo, Rafa? Então, veja bem. Quando aparecer uma dificuldade na tua frente, não pense, ai meu Deus, e agora? Eu não tô preparada e tal. Não pense nisso. Não pense desse jeito. Pense assim, ó. Se Deus permitiu que eu me deparasse com essa situação, é porque Ele já enviou o escape. Ele é fiel. Tá entendendo? Deus é fiel. Quando Golias estava afrontando o exército de Deus vivo, quando Golias estava afrontando todo Israel, ninguém se viu capaz de derrotar Golias. Por que ninguém se viu capaz? Porque eles olharam para a sua própria força. Quer ver um exemplo de que eles estavam olhando para o homem? Vamos lá comigo em 1 Samuel. Alô? Tá ouvindo? Vamos lá comigo em 1 Samuel. Vou te mostrar aqui por que os homens tiveram medo de Golias. Acharam que não estavam preparados para derrotar Golias. Vou te mostrar aqui. Por que eles não achavam que estavam preparados? Porque eles olharam para o homem. Eles olharam para si mesmos. Eles olharam para a sua força humana. Você está entendendo? Vou te dar um exemplo. Vou te mostrar aqui. A Bíblia mostra aqui... 1 Samuel, capítulo... Espera aí. Capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Vou te mostrar aqui que todo o exército, o rei era o espelho do exército. O rei é o espelho do exército. E o rei Saul, né? Saul ainda era o rei. Uma declaração dele vai nos mostrar que ele só estava olhando para a força do homem, para o braço do homem. E na força do homem, eles nunca conseguiriam derrotar Golias. Se eles fossem tentar lutar contra Golias, homem contra homem, só força humana, eles estariam até hoje lá, um de cada vez, indo lutar contra Golias, e Golias estava matando todo mundo. Estaria matando gente até hoje, Golias. Se eles fossem lutar contra Golias na força do homem, no braço do homem. Abriu 1 Samuel 17? Vamos lá. Vamos ler do versículo 1. Vamos ler? Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Aquém, e entre eles o vale. No meio dos montes onde um e o outro estavam, tinha um vale. Versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste
da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras. Olha só, o rei era o espelho da tropa. Olha só, ouvindo Saul, olha o versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então olha o quadro que está sendo pintado aí das tropas de Israel, do exército de Israel e do próprio rei. Estão com medo. Rafaela, o que Davi falou lá no Salmo 27, que a gente leu no outro dia? Só falar aqui a primeira frase, ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Davi falou isso. Então, Rafa, o exército e o próprio rei estavam com medo. Por que eles estavam com medo? Porque eles não olharam para o Senhor. Porque Davi, quando fala aqui no Salmo 27, né, ele diz assim, ele fala, o Senhor. E aí ele dá um atributo do Senhor, ele fala o que o Senhor é para ele. E aí ele diz, de quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A primeira palavra, né, na primeira frase aqui do Salmo é o Senhor. Então veja bem, ele não está se baseando em si próprio, ele se baseia em quem é o Senhor para ele. Quem é o Senhor? Você está entendendo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Olha que palavra tremenda. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então quer dizer que se Saul estava com medo e o exército estava com medo, se eles estavam com medo, é porque eles não mais se apoiavam no braço do Senhor. Você está entendendo? Quem se apoia no braço do Senhor não tem motivo para ter medo. Pedro, quando está caminhando sobre as águas, e aí ele começa a afundar, Jesus vai, ergue ele, mas aí Jesus diz assim, homem de pequena fé, por que duvidais? Ou seja, como se Jesus estivesse dizendo assim, Pedro, meu filho, eu estou aqui diante de você, eu sou Jesus, você sabe quem sou eu? Você parou para pensar? Quem sou eu? Eu sou Jesus, eu sou o próprio Deus diante de você. Por que você teve medo? Você está entendendo? Se você se apoiar em mim, como se Jesus dissesse assim para Pedro, se você se apoiar em mim, você não tem motivo para ter medo. Vamos ver aqui quando Davi é mandado lá para os irmãos. Versículo 20. Pula aí para o versículo 20. Pode ler? Versículo 20 diz assim, ó. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. O grande erro de